hoje o Fortaleza ele tem mais potencial, porque essa parada que teve aí, o Fortaleza se mexeu muito nos bastidores, tá? Se mexeu bastante. Bom, agora falar de dois times que estão na zona de rebaixamento, tá? Fortaleza e Santos, né? Dois Santos times sem Neymar, né? Que foi expulso contra o Botafogo. Jogo quinta, 9h30 da noite, lá no estádio Castelão. Dois times em crise. Meu irmão, pois é, dois times muito mal, não só o fato de estar no Z4, mas realmente em termos de futebol apresentado e extracampo também, né, velho? Situação complicada aí das duas equipes. Vamos lá, vamos dar uma analisada boa aí, a gente vai precisar pra... Eu acho que é o jogo mais difícil aí de se analisar desse... Cara, que absurdo, velho. O Santos tem uma vitória aí nos últimos 5 jogos, o Fortaleza tem 5 derrotas consecutivas. Tudo vermelhinho ali. E como a gente já adiantou, os dois times na zona de rebaixamento, né, Fábio? É isso. O Fortaleza 17º, o Santos 18º, diferença de 2 pontos entre eles, mas quem vencer tem uma boa probabilidade. Um dos dois vai dormir fora da zona, porque se quem... for empate... e o Vitória perder, né? Se o Vitória perder, digo isso. E tem o Vasco também, que tem 10, joga fora com o São Paulo, né? Que é um jogo difícil também, não deve vencer também. Então, sim. Boa possibilidade dos dois passarem essa intertemporada, né? Porque teremos a pausa para o Mundial fora da zona de rebaixamento. Não, os dois não tem como não, é um dos dois, né? Um dos dois, exatamente. Um dos dois. Bom, Fortaleza vive um momento aí realmente bem ruim, tomou 5-0 aí do Flamengo, né? Inclusive tá extracampo, reformulação muito grande, né? Muitas dispensas aí, enfim, Fortaleza vai precisar realmente aí dar uma remexida para conseguir dar uma volta por cima, né? Time que tá disputando Copa Libertadores, tá nas oitavas de final, mas faz o início do Brasileirão muito ruim. Como a gente trouxe aí, são 5 derrotas consecutivas porque ele conta com a eliminação do retorno, tá? Foi nos pênaltis, no tempo normal foi um empate ali em 1-1, mas se a gente puxa partidas sem vencer, já são 6. E o mais absurdo o time só fez um gol nesses 6 jogos, que foi em casa contra o Retrô, um time de Série C. Jogos mais complicados, ele não conseguiu deixar um golzinho sequer, tomou 3-0 do Vasco, perdeu em casa pro Cruzeiro, empatou com o Bucaramanga em 0-0. Aí, antes disso, foi quando ele teve essas 2 grandes vitórias que parecia que ia embalar, mas não embalou, não foi nada, embalou para pior, 6 jogos consecutivos, sem saber o que é vencer, fazendo um gol apenas. Muito bem. O Santos não fica muito atrás, né? O Santos ali vem de derrotas para Botafogo, né? Perdeu para o Botafogo por 1-0 em casa, né? O Neymar foi expulso ali. O Santos estava até bem, né? Estava pressionando, o Neymar foi expulso. Pode botar na conta do Neymar essa derrota aí. E aí o Botafogo conseguiu fazer o seu gol. Aí teve amistoso contra o RB Leipzig, que a gente não bota muito na conta. Aí teve vitória contra o Vitória, né? A única vitória nesse recorte. Eliminação para o CRB, né? Foi empate, mas derrota nos pênaltis. Perdeu o clássico para o Corinthians, empatou 0-0 com o Ceará em casa, perdeu do Grêmio 1-0 e não faz gol, né? Não faz gol, é isso que eu ia destacar, velho. Absurdo, tá? Ó, nesse retrospecto aí de... Cara, são 7 jogos. Nesses 7 jogos, o Santos só fez 2 gols, que foi um contra o Vitória e, contra o Leipzig no amistoso. Pode até cortar isso aí se quiser, né? É impressionante, tá? Realmente aí não se esperava, eu acho que um início tão ruim do Santos assim, velho. É isso, né? Tava na Série B e tá brigando para não voltar para lá na temporada passada. A chegada do Neymar, acredito que iludiu muita gente, né? De confiar que o Santos brigaria nas cabeças, né? Mas o produtor chega a dar uma olhadinha ali, nosso produtor santista, mas eu não esperava estar tão ruim assim, né? Eu esperava o Santos ali meio de tabela, sonhando com a Libertadores. Eu acho que essa era a expectativa do Santos. É isso. Vamos pro nosso momento Bet Nacional, porque são dois times que não passam confiança, né? Mas o favoritismo muito pelo fator casa do Fortaleza, né? Eu acho que hoje o Fortaleza ele tem mais potencial, porque essa parada que teve aí, o Fortaleza se mexeu muito nos bastidores, tá? Se mexeu bastante. E de fato, eu acho que tá justo as odds, eu acho que é isso aí, mas confiar na vitória do Fortaleza aí é demais. Eu acho que é um risco muito grande, né? Mas, em contrapartida, eu também não acho que o Lion vá perder o seu jogo, tá? Esse jogo tem muita cara de 0-0, 1-1, e se for pra ter um vencedor, eu confio mais no Fortaleza de fato. E aí, velho, em termos de segurança, eu acredito que essa aqui acaba sendo a melhor opção, né? É um padrãozinho de aposta que a gente gosta bastante, inclusive. É o dupla hipótese do time da casa, que tem um mando de campo, que até em termos de bastidores eu ainda acho que tá em uma situação... que passa mais confiança do que o Santos, e aí você combina com um menos de 3,5 gols, até porque são dois times que não têm conseguido marcar muitos gols. Nas 6 últimas partidas oficiais, tanto do Fortaleza quanto do Santos, os dois times só conseguiram cada um marcar um gol, então eu não acredito que vai ter 4 ou mais gols nessa partida, e assim a gente fica protegido bastante. É isso. Nosso diretor não gostou muito, né? Não gostou disso aí. Ele abandonou aqui os estúdios quando você apostou contra o Santos. Mas vamos, dupla hipótese, né? Do Fortaleza. Se ele quiser arriscar aí na vitória do Santos, boa sorte. Eu não vou confiar de jeito nenhum. Jamais. Muito bem.